Por que os fretes marítimos estão caindo? É uma reversão do mercado? Tá todo mundo meio doido? O que está acontecendo para tudo isso cair e a sua importação ficar mais plausível? Não digo mais barato, mas mais plausível. Tá interessado? Quer entender o que está rolando com o mundo aí afora? Então vem com a gente que eu vou mostrar para você mais uma aula super interessante aqui do canal. Então vem conosco e solta a vinheta! Você quer deixar a tua importação ou a tua exportação na mão de quem manja? Você quer ficar tranquilo e ver o navio chegar no tempo certo, na hora certa, com o embarque correto? Quer ver os preços da tua importação, da sua exportação funcionarem perfeitamente? Eu apresento para vocês a CESP de Consultoria. Parceiros meus, assina embaixo, é gente de altíssima qualidade que está ali, disposto para ouvir você, para ouvir o que dói nos seus pés, ou melhor, no seu bolso, e saber o quanto podem te ajudar. Não apenas vendem frete, mas vendem soluções. Sim, é o frete internacional, aéreo, marítimo, rodoviário, é também armazenagem. Eles têm parcerias com muita gente. Vem com a gente que eu vou ensinar, então, como falar com eles. Link está aqui na descrição, aqui embaixo. Corre com eles, eles vão te ajudar. É gente de altíssima qualidade que está pronto para fazer um trabalho muito bacana para você importar, exportar mais fácil. Vem com a gente? Então, aliás, vamos com eles. Então, bora para esse vídeo, vamos acompanhar. Beleza? Segue o barco. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam as nossas aulas. De coração, muito, muito, muito obrigado. Esses vídeos são feitos para vocês entenderem que Comex é para todo mundo, mas ter um pouquinho de estratégia e calma, sempre. Pessoal, tô vendo, analisando junto com o cliente, junto com outros parceiros comerciais, e eu tenho reparado uma enorme quantidade de frete caindo. E eu falei, caramba, tá na hora de dar uma boa notícia para esse pessoal. E aí eu falei, vou fazer um vídeo, vamos nessa. Gente, o que que acontece? Lembra que há uns 2 anos atrás a gente entrou num esquema, ou melhor, numa complicação chamada pandemia de Covid-19? Tudo fechou, tudo se complicou, as empresas fecharam, começou a trabalhar home office, etc, etc, etc. E, inclusive, os containers ficaram mais caros que eu, inclusive, dei aula aqui em cima sobre isso. Por que os containers estavam mais caros frente à parada na África ou Estados Unidos? Aula aqui em cima também sobre isso. E agora a situação está se revertendo. Não que o container vai custar $2.500 como custava, sei lá, há alguns anos, bons anos atrás, bons tempos aqueles. Mas o que tem acontecido? Os valores de containers caem a cada dia. Tiago, o que está acontecendo? Tem mais container em mercado? Tem menos pessoas importando? Tem mais pessoas exportando? O que está acontecendo? Por que está havendo mais essa desvalorização, digamos assim, de valores de frete internacional para containers? E aí eu explico para vocês. Existem alguns fatores que começaram a acontecer. Quando a gente comentou um pouquinho de tempo atrás sobre o Covid-19, sobre a pandemia, etc., muitos contêineres ficaram parados na costa africana e a gente não tinha informações. O que aconteceu? A pandemia foi terminando, não diria que terminou ainda, mas foi liberando as coisas. Ou seja, tudo isso que era muito prejudicial há 2 anos atrás, agora está bem mais tranquilo. E os contêineres que estavam parados na costa africana começaram a ter movimentações. Ou seja, era muito comum que, por exemplo, você faz uma exportação para Gana. Puta, chegou em Gana, beleza, então isso o praxe, o normal, quando a gente fala inclusive de transit time. Aula aqui em cima sobre isso.
Chegou tranquilo, beleza, desembaraçou o container, devolveu, não teve demurragem, etc. Segue o barco. A gente teve muito tempo de container parado em costa africana, em outros lugares que não se tinha tanta informação. Com os containers em movimentação, ou seja, esses que estavam parados, os armadores, algo aqui em cima sobre eles, começaram a falar: tá bom, está voltando ao normal, não tem por que eu manter um frete marítimo China-Brasil a $12.000. Vamos diminuir o preço. Por quê? Porque começam as procuras. Ou seja, antigamente a gente tinha uma procura muito grande por container. Fazia sentido custar $12.000 China-Brasil. Hoje em dia você tem mais containers, talvez mais navios, não sei, mas mais containers em movimentação. E mais pessoas querendo isso de bate-pronto, rapidamente. Querendo estofar, mandar. Devolver, estofar, mandar. E aí é esse ciclo muito rápido. Ou seja, frente à flexibilização, essa é a palavra, sobre a pandemia, as coisas estão voltando aos eixos. Tiago, isso tende a cair mais o valor de container? Depende. Hoje em dia a gente tem algumas nuances no mercado, que é a própria Covid, alguns conflitos entre países e etc, 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 acontecendo. Mas a gente talvez não seja tão preventivamente pego de surpresa sobre alguma coisa muito forte. Ou seja, tudo aquilo que estava parado começou a movimentar. E também os armadores começaram a fazer mais containers. Sim, existe uma grande movimentação para que isso aconteça. Ou seja, quanto mais container no mercado, menor o custo, menor o frete. Então, hoje em dia, por exemplo, eu dei o exemplo dos $12.000 China-Brasil, hoje em dia está numa média, vamos supor, 6.900, 7.200 nessa faixa, e tende a cair. A ideia é tendência à queda. Vai chegar a 2.500? Muito improvável. Muito improvável. Eu diria que 99% de chance de não acontecer. Mas também não vai chegar mais a $12.000. E o que acontece? As pessoas hoje em dia estão mais precavidas. Ou seja, quando você faz uma análise de custo de quanto vai custar a importação, você não chuta nem 12 e também não chuta 2. Você tem aquela média, mais ou menos, para o frete internacional. Ah, mas Thiago, tende a manter assim? Olha, isso é achômetro meu. Thiago Pagano falando. Sim. A tendência é manter um container dry, digamos assim, ou seja, o seco, carga seca, etc. E tal, mantém-se nessa faixa, 5.800, 6.200, alguma coisa assim, e aí é margem de negociação. Mas fato, não tende muito a ir a 10.000, nem tende a cair muito a 2. Não vai acontecer. Eu faço uma comparação besta, mas é para vocês entenderem. É a mesma coisa que fala aqui. O dólar não vai voltar a custar mais 1,90, 1,80, mas ele também não vai mais custar R$ 7. O mundo está estabilizando. E o mais legal de tudo é isso, que ele está estabilizando e o importador hoje em dia começa a ser visto. Como assim, Thiago? Eu explico. Antigamente, só por uma questão de comparação, eram cobrados 25% de marinha mercante sobre o valor da importação. Fato. Hoje, 8%. Eram cobrados 214,50 sobre o Siscomex. Hoje, 153,20. Ou seja, os valores estão se ficando mais plausíveis para importar. Não é que eu estou dizendo que é o melhor dos mundos. Não. Já houveram situações melhores. Mas sim, está mais plausível para importar. Mesmo porque, vamos pensar, há 2 anos atrás, quando explodiu pandemia, quando explodiu tudo isso, o dólar foi lá em cima, não tinha container, não tinha frete, estava um horror. Você importar, você ganhava centavos. Hoje você consegue ganhar alguma coisinha um pouco melhor. Então acaba valendo a pena. Tendência de queda, sem sombra de dúvida. Tem a gente de carga recebendo tarifário todo dia? Sim, sem sombra de dúvida. Está aparecendo frete aéreo.
Mas o que acontece é uma tendência a estabilizar. Essa é a palavra, estabilizar. O mercado, gente, ele não vai conseguir manter uma queda brusca, mas ele também não vai ter uma subida absurda. Não. Ele tende a estabilizar. A não ser que a gente tenha, vou até bater na madeira aqui, tenha outras pandemias ou outras questões mais complicadas, que eu particularmente duvido, mas a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então o que acontece? O Fred ele tende a estabilizar. Uma questão de, eu vou chutar 5.600, uma carga normal, uma carga IMO vai lá para uns 7.200 por aí. Vamos pensar mais ou menos nesse patamar. Mas ele não vai mais a 12 mil dólares e ele também não vai mais a 2.500. Ou seja, por conta das movimentações que estão acontecendo nos portos, no mundo todo, não só em costa africana, mas no mundo todo, e também os próprios armadores flexibilizando outros containers, mandando fazer outros containers, e etc, 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 está barateando o frete internacional. Está acabando valendo a pena. Não como há 10, 12, 15 anos atrás, mas também não como há 2 anos atrás, em um momento de crise. Uma crise mundial que complicou-se muita gente. Então, acaba que no final das contas, vale muito a pena. Ah, mas Thiago, qual que é a tendência disso? Tende a melhorar? Olha, eu acredito que sim. Aí a gente vai entrar numa outra seara, que é a seara de reforma tributária, etc e tal, que aí mais pra frente eu vou dar aula para vocês, porque que é tão valioso, mas muito difícil de acontecer. Mas essas diminuições, digamos assim, estão acontecendo para você, importador, conseguir ter fôlego e conseguir trazer a tua carga e vender para o teu cliente e fazer isso dar sequência, tá bom? Gente, aula diferente, gosto de falar esse tipo de situação para vocês, para sempre trazer boas notícias. É muito legal que vocês entendam que Comex está cada vez mais se adaptando para o melhor sempre, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faz? É consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras para você conseguir importar. Vamos nessa? Mas além disso, pessoal, tô vendo que tem gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá. Se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que se faz em campo, que logo logo tem aula, e aula bem interessante. E o Pergunte ao Thiago, que é o quadro lá do Instagram, que inclusive segue a gente. Pergunta pra gente que vai virar um quadro aqui. Vocês vão entender o que vai acontecer, como vai ser isso. Eu tô bem planejando isso, tá bom? Mas pessoal, além disso, você já deixou seu like? Então deixa o like. Vamos nessa, faz o YouTube entender que isso aqui é legal pra caramba e ele mesmo disseminar para as outras pessoas. E claro, deixar a gente orgulhoso disso tudo, tá bom? Compartilha para aquele seu amigo que está descrédulo sobre importar, falando que tudo é muito caro, etc. Começar a entender que as coisas estão voltando aos eixos. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar todas essas dúvidas, ou então, por que não deixar aquela crítica bacana que a gente também cresce? Ou aquele elogio legal também, para a gente ter mais força e fazer mais vídeos, tá bom? Mas eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter um pouquinho de calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional. A área é incrível, basta você ter um pouco de estratégia, sempre. Tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.